Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal mais uma vez. Estamos aí para começar mais o estudo da lição da Escola Sabatina. Eu espero que você já tenha a sua lição. Aqui está a minha, Isaías, consolo para o povo de Deus. Não deixe de adquirir a sua lição. Você pode acessar o site cpb.com.br e lá você vai ter acesso a esta maravilhosa lição da Escola Sabatina, que é o nosso alimento espiritual todos os dias. Assim como ninguém fica sem se alimentar do pão físico, a gente também não pode ficar sem o alimento espiritual. Então não deixe de ter a sua lição, de assinar a sua lição da Escola Sabatina. E chegamos agora à quarta semana desse primeiro trimestre de 2021, falando sobre o caminho difícil. Esse é o título da lição. E é claro que esse título ele se refere à decisão tomada pelo rei Acaz de buscar o apoio da Assíria e de confiar no homem ao invés de confiar no Senhor. É isso que eu vou então, nesses minutos que nós teremos agora, recapitular com vocês. Não posso deixar de convidar você para se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho, deixar o seu like. E se você gostar dos vídeos que eu estou postando aqui todas as semanas, partilhe também com seus amigos esse canal, tá bem? Como eu falo na introdução do meu canal, esse canal foi criado com o único objetivo de ajudar as pessoas a conhecer mais da palavra de Deus e se prepararem para o céu, para a vida eterna. Então, se você tem esse desejo no seu coração de ir para o céu, aqui você encontra um companheiro de caminhada. E nós vamos juntos nessa caminhada em nosso preparo para os céus. E é claro que como nosso preparo para o céu é imprescindível o contato diário com a palavra de Deus. E a lição da Escola Sabatina, que é o principal sistema de ensino que nós temos, é uma grande avenida que Deus criou para que eu e você conhecêssemos mais da Bíblia. E todos os dias nós somos convidados a estudar aí o livro do profeta Isaías. Essa semana vamos estudar Isaías 7, 14 a 25 e depois Isaías capítulo 8. E você é muito bem-vindo aqui no nosso estudo. Vamos então recapitular brevemente o que nós vimos até aqui na nossa lição. Deus ele deu claras evidências de que desejava o melhor para seus filhos, mas eles rejeitaram o caminho mais fácil que Deus estava oferecendo e escolheram um caminho difícil, como vamos ver na lição desta semana. Vamos buscar então compreender e aprender com os erros de Israel. Existe um provérbio em inglês que diz que the experience is a master of the fools. A experiência é a mestra dos tolos, então a gente tem que aprender com a história. Você não precisa cair no mesmo buraco que uma pessoa caiu. Você pode aprender com a experiência das pessoas. Então a gente tem que relembrar muito bem o que estava acontecendo nos dias do profeta Isaías. Lembra, Isaías era um profeta que estava em Jerusalém, reino do sul, reino de Judá, enquanto que Acaz reinava em Jerusalém. Já o reino do norte, capital Samaria, onde estavam as 10 tribos, você tinha o rei Peca. O reino do norte também era conhecido como o reino de Israel. Você tinha o império sírio e o rei da Síria era Rezim, e eles estavam aliados agora, Peca e Rezim, para vir contra Judá, para vir contra Acaz. Mas Deus, em sua bondade, a despeito do medo que Acaz estava sentindo, enviou o profeta Isaías para confortar o rei Acaz e dizer para ele de que ele não temesse esses 2 tições que estavam se apagando, né? Uma referência aos reis de Israel e da Síria, porque eles seriam derrotados, seriam destruídos. E foi oferecido até um sinal. Pede um sinal que eu vou dar para você como prova de que eu vou estar com você. Acaz se negou ao sinal, mas mesmo assim Deus ofereceu um sinal. E a lição começa então na parte de domingo, falando sobre profecia cumprida. Agora é o cumprimento da profecia que Deus havia feito. Em Isaías 7, 14 a 16, nós lemos: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade,
Antes que esse menino saiba desprezar o mal e o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Esse então seria um sinal para Acaz. Você sabe que essa profecia de Isaías, ela também se aplica a Cristo, né? Que nasceria 700 anos depois, mas há um cumprimento imediato. De alguma forma, uma criança ali nasceu naqueles dias, que foi um sinal para Acaz e para a sua geração da intervenção divina. Interessante que no verso 15 é dito que ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e o bem. Isso indica que todas as plantações de Judá, todas as suas lavouras seriam destruídas e o povo de Deus teria que voltar à dieta nômade. E aqui fala sobre comer manteiga e mel. Quem sabe a manteiga fosse fruto de algum tipo de leite que fosse por ali produzido, de algum gado, e ainda da vegetação que sobrasse, algum mel produzido pelas abelhas. Mas a terra seria devastada. E você sabe que isso aconteceu de fato. Mas a profecia diz que mesmo o povo passando por essas dificuldades, Deus estaria com eles. Daí vem o nome Emanuel, Deus conosco. E o verbo aqui está subentendido, né? Deus é conosco. E a presença de Deus ali seria, sim, a solução para todos os seus problemas. O que acontece em seguida? O rei de Judá, Acaz, subornou Tiglat-Pileser III, que era rei da Assíria, para que ele usasse o seu poder bélico contra os inimigos de Judá, justamente Peca e Rezim. E Tiglat-Pileser conquistou Damasco, capital da Síria, fez dessa uma província da Ásia, e depois, cerca de 10 anos, no ano 722 a.C., a Assíria vai invadir Samaria, capital do Reino do Norte, Reino de Israel, e vai então levar cativos os membros das 10 tribos, que serão espalhados ali pela Mesopotâmia e pela Média, e eles serão absorvidos por estas populações e finalmente perdem sua identidade. Aqui está o fim das tribos do norte, das 10 tribos, do reino de Israel, do reino do norte. Aqui está o fim dramático desse povo que escolheu se separar das outras 2 tribos, Judá e Benjamim. E como Judá era a tribo mais importante e a linhagem do Messias viria da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, certamente Deus protegeria esse povo, ele não seria exterminado, porque a raiz de Davi permaneceria por ali até que viesse o Messias, tá bem? Assim Deus cumpriu fielmente sua promessa e os 2 tições se apagaram. Tanto a Síria quanto Israel foram destruídos aí poucos anos depois. E a profecia divina foi cumprida. E aí chegamos então à parte de segunda-feira, as consequências que Deus havia previsto. O texto de Isaías 7 menciona aqui 4 blocos, eles podem ser divididos assim. E esses blocos podem ser divididos com a palavra naquele dia. Você vai perceber que em Isaías 7, 17 a 25, eles aparecem aí por 4 vezes. Por que o profeta coloca nessa linguagem? Era uma forma didática, pedagógica, de advertir sobre o que aconteceria ou quais as consequências que eles colheriam da desobediência ao Senhor. Lembre-se que a Bíblia que nós temos hoje, né, dividida em capítulos e em versículos, não estava assim nos dias dos profetas, nos rolos, né, nos dias de Cristo. Essa é uma divisão moderna, né, comparadamente moderna. Então Deus usava essas palavras, essas repetições para ficar mais claro o texto. E o texto diz assim: naquele dia assobiará o Senhor as moscas, né, que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Assíria. Elas virão e pousarão todos nos vales profundos, nas tendas das rochas, em todos os espinhos, em todos os pastios. Aí ele repete de novo, né? Naquele dia rapar-te-á o Senhor como uma navalha alugada do outro lado do rio. Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 novilhas. Ou seja,
esta expressão fala de um tempo de necessidade, mas não de miséria completa, porque Deus ainda manteria o seu povo vivo. Também naquele dia, quarta vez, todo lugar que houver 1000 vides, do valor de 1000 ciclos de prata, será para espinheiros e abrolhos, ou seja, a erva daninha vai crescer e ali haverá muita escassez. Então, diante do medroso Acás, essas informações foram dadas, né? As consequências que eles iriam colher, as consequências previstas, como diz a lição. Mas a boa notícia da parte de Deus é que seus inimigos seriam vencidos. Deus interviria para que os inimigos de Judá fossem vencidos, mas a má notícia era que a Síria, que Acás escolheu confiar e não em Deus, que parecia ser um amigo, finalmente se tornaria um inimigo. Você sabe que ao recusar a libertação oferecida por Deus, Acás garantiu sua derrota. Acás foi muito ingênuo em achar que Tiglat-Pileser III, depois de conquistar a Síria e o reino do norte, Samaria, não viria também atacar Jerusalém. Você acha que os assírios, que tinham fome, de sede, de poder, não buscariam atacar todos os reinos que eles pudessem? Acás foi muito ingênuo, né? É por isso que o salmista no Salmo 118:9 escreveu: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. E foi exatamente esse conselho que Acás menosprezou. Ele preferiu confiar no príncipe Tiglat-Pileser do que confiar no Deus verdadeiro. Mas Acás não apenas confiou no homem, nos príncipes, mas ele fez muito mais que isso. Quando a gente vai para 2 Reis, capítulo 16, verso 10, olha o que diz o texto. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser. Vê, para um pouquinho aqui. O rei Acás, que estava em Jerusalém, foi até Damasco, mas Damasco era a capital da Síria. É porque, passados 2 anos da profecia, Tiglat-Pileser já havia conquistado Damasco, a capital da Síria. Agora, o rei de Judá vai até Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser. Olha o que continua dizendo o texto. Vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. E assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele fez o quê? Sacrificou. Esse Acás não era fácil, viu? Que cabeça dura. Ele vai até Damasco se encontrar com Tiglat-Pileser, o príncipe em quem ele escolheu confiar no lugar de Deus, e lá ele vê ali um templo, né? Aqui foi dito na Bíblia que ele viu ali um templo, viu ali um altar, e ele então pega uma planta desse altar, manda para o sacerdote Urias, que era um outro fracote também, espiritualmente falando. Ao invés de ser leal a Deus, ficava submisso a Acás e às ordens que esse mandava, e ele fez ali um altar profano no templo que Salomão havia construído. Olha que coisa interessante, né? E agora você tem ali o altar de bronze que Deus mandou construir, que Salomão construiu, e você tem ali agora um falso altar. O que é feito com o altar que o Senhor, o altar de bronze, o que o rei fez com ele? 2 Reis 16:14 diz assim: porém o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Que coisa terrível! Ele tirou o altar de bronze que Deus mandou o Salomão construir, colocou ali de lado e colocou um falso altar que ele havia copiado lá de Damasco. Para quê? Para oferecer sacrifícios aos deuses falsos, aos deuses desses povos pagãos. Há uma lição espiritual muito profunda nesse texto aqui. Você percebe que às vezes nós também pegamos aquilo que Deus nos mandou fazer, aquilo que é sagrado,
e colocamos de lado para tentar substituir com nossas ideias, para tentar fazer do nosso jeito. Olha, isso pode acontecer com relação às orientações divinas, com relação às finanças, né? Quando você põe a mão no dízimo, quando você usa a oferta que pertence ao Senhor, quando você usa o dinheiro que é do Senhor para os teus propósitos, quando você age da forma como você quer, você está colocando de lado aquilo que o Senhor mandou fazer, o altar do Senhor. Quando você escolhe fazer do seu jeito, né? Quando você escolhe usar o tempo como você quer, e às vezes dá o pôr do sol, entra as horas sagradas do sábado e você está envolvido em outras coisas, a gente se envolvido em outras coisas, a gente está tirando o altar do Senhor do lugar, aquilo que Ele colocou como sagrado, e estamos tentando fazer do nosso jeito. É uma aplicação homilética que eu estou fazendo, mas isso é possível e isso está correto. Quando a gente começa na busca por uma esposa, e aí começa a namorar uma pessoa que não partilha da mesma fé, que não tem os mesmos princípios religiosos que nós temos, desatendendo o claro conceito do apóstolo Paulo, não vos ponhais em jugo desigual. A Bíblia condenou a união de Salomão com aquelas esposas pagãs, elas o levaram à idolatria, e você está buscando o mesmo caminho. Isso é tirar o altar do Senhor do lugar e querer colocar o seu altar, as suas ideias. Que o Espírito Santo fale para você e para mim e nos advirta se estamos de alguma maneira tentando substituir aquilo que é sagrado, aquilo que Deus colocou para ser usado dessa forma e estamos tentando fazer de outra maneira. Temos que aprender com os erros de Acás. Mas ele fez ainda mais. Segundo Crônicas 28, 22 e 24 diz que no tempo da sua angústia cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram. E disse, visto que os deuses do rei da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Olha que interessante. Não só a ruína de Acás, mas de todo Israel. E assim ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez ali para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Olha que rei incompetente, que rei que se afastou de Deus. Ele ajuntou os utensílios do templo e os fez em pedaços. Ele quebrou os utensílios do templo, fechou as portas do templo e espalhou altares por Jerusalém para que o povo adorasse os falsos deuses que eram adorados lá em Damasco. Que maldade cometeu esse rei. Mas ele estava semeando e em breve ele colheria. Chegamos então à terça-feira, Isaías 8, 1 a 10, o significado de um nome. E aqui nós vemos então mais uma vez o nome de Emanuel e mais dois nomes, os nomes dos filhos de Isaías. Em Isaías 8, 1 nós lemos, disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível, rápido despojo, presa segura, Mar Salar Hasbaz. É a expressão hebraica para esse nome do filho de Isaías. Bonito, né? Coloca no seu próximo filho aí. Maer Salar Hasbaz. Esse era o nome do filho do profeta. E Deus mandou que ele colocasse. Na realidade, esse era o segundo filho, né? Porque o primeiro filho já havia aparecido no capítulo 7, e depois eu vou falar um pouquinho sobre esse primeiro filho, mas esse aqui é o segundo filho. Isaías obedeceu, né? Ele foi ter com uma profetisa, né? Aqui sua esposa, né? Eu acho que ela também era uma profetisa. E então ela concebeu e o Senhor disse, põe nele o nome de rápido despojo, presa segura, Maer Salar Hasbaz. E Isaías colocou o nome, né, nesse garoto aí. E Deus disse, porque antes que o menino saiba dizer papai e mamãe, serão levadas as riquezas de Damasco, os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E então agora o Senhor volta-se para Acás e uma profecia direta para ele. Em vista
de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas. O que são essas águas do Eufrates? E a Bíblia se interpreta. Isto é, disse o profeta, o rei da Assíria. Então aqui Acaz havia rejeitado a direção divina, representado nessa profecia pelas águas de Siloé, que corriam brandamente. Está lembrado lá do tanque de Siloé, em Jerusalém? As águas que corriam brandamente de Siloé. Esta era a imagem da intervenção divina. Vocês não querem essas águas brandas? Não querem o meu auxílio? Então vocês terão as águas impetuosas do rio Eufrates. Isto é, o rei da Assíria, que com toda a sua glória virá. As águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele. Chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da terra. Ó Emanuel! E aqui aparece a expressão mais uma vez, Emanuel. Então a terra de Emanuel seria atacada. A Assíria viria como um rio transbordando que destrói tudo o que encontra nas margens, até que as pessoas ficassem com água no pescoço. Assim viria o rei da Assíria. E então aqui nós temos uma clara menção de que o nome do filho de Isaías, Maer Salar Hasbaz, era uma advertência para esse rei. Rápido despojo, presa segura. No capítulo 7 de Isaías, no versículo 3, você tem a menção ao primeiro filho de Isaías. Lá diz assim, disse o Senhor a Isaías, agora sai tu com teu filho, que se chama um resto volverá, ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então Isaías pegou o seu primeiro filho, mais velho, um resto volverá, e foi até o rei Acaz. E quando Isaías chegou lá e apresentou, esse aqui é o meu filho, um resto volverá, ele estava dizendo, um dia o seu povo será também perseguido e escravizado. Mas um resto volverá. De tudo eles não se perderão. O segundo filho era a seguinte mensagem, rápido despojo, presa segura. Ou seja, muito mais rápido que essa criança possa chamar papai e mamãe, Deus vai intervir e esses dois tições serão apagados. É isso que os nomes significam, né? Você sabe que, mesmo assim, ainda havia esperança para o povo. Embora a Síria inundasse a terra de Emanuel, Deus conosco, Deus estaria com eles. E ainda que houvesse juízo sobre os inimigos do povo de Deus, que viriam através de embates militares, sofrimento, exílio, haveria um remanescente. E o texto termina dizendo que Deus restauraria a terra. Não é esse quadro exatamente que se pinta diante de nós? Não existe também hoje um remanescente fiel a Deus? E esse remanescente também passará por uma prova muito severa. A Bíblia chama essa prova de o tempo de angústia de Jacó, um tempo de angústia qual nunca houve sobre a terra. Mas Deus vai estar com esse remanescente. E quando a gente vê essa previsão dessa grande provação, por exemplo, em Daniel capítulo 12, versículo 1, né? Nesse tempo se levantará Miguel, haverá um tempo de grande prova, mas o mesmo verso oferece a segurança. Mas será salvo do teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então haverá um remanescente. Uma crise também se aproxima diante de nós, mas Deus tem um remanescente. E esse remanescente, no capítulo 8, ele aqui é pintado, quando aparece aqui as expressões, sela a lei no coração dos meus discípulos. Isaías 8:20, a lei é o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A lei é o testemunho. O que caracteriza o remanescente
é a fidelidade aos preceitos do Pai ensinados em sua palavra. Bom, não quero me delongar mais, vamos para a quarta-feira. Quarta-feira, nada a temer quando tememos ao Senhor. E aqui o texto de Isaías 8, versos 11 a 15, é um texto muito bonito. Eu queria começar no versículo 13. O Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. E o versículo 14, Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço e armadilhas aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. A mensagem de Isaías a um povo amedrontado foi uma mensagem muito clara, né? Não, nada temos a temer quando tememos o próprio Deus. Agora, o que significa temer a Deus? Quando você vai para o Apocalipse 14, né? Versos 6 e 7, a primeira mensagem angélica traz para o mundo uma mensagem clara. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Temei a Deus. O que significa temer a Deus? Eles até perguntou, né? No contexto da passagem onde Jesus diz ali, né? Deixa eu ver aqui qual foi o texto que a lição colocou para nós. Mateus 22, 37, né? Quando nós temos que amar ao Senhor, né? E amar ao próximo e tudo mais. O que significa temer o Senhor? Talvez um texto que nos ajude seja o livro de Deuteronômio, no capítulo 6. E eu queria que você acompanhasse comigo aqui o versículo 2. Para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Aqui aparece a expressão, para que temais ao Senhor. Mas o verso 5 diz assim, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E lá o texto de Mateus 22, 37 está buscando aqui, de Deuteronômio 6, essa expressão amar ao Senhor Deus de todo o coração. Então veja que no mesmo contexto você tem as expressões para que temais ao Senhor, amarás, pois, ao Senhor. Ou seja, temer e amar são verbos que estão relacionados no texto bíblico. Isso quer dizer que esse temor não é que você vai ter medo de Deus, mas é uma santa reverência. Um professor que eu tive, ele dizia, o professor Emilson Reis, né? É estar deslumbrado, encantado com Deus. Isso é temer a Deus. Estar deslumbrado, quão maravilhoso é Deus, quão poderoso é Deus, como que Ele age em nosso favor. Temer a Deus também, o professor Vilmar Gonzalez ensinava que é reverência. É no sentido de você ter reverência, assim como você teme uma pessoa, uma autoridade aqui na terra, por ter reverência para com ela, nós também temos que temer a Deus. É esse aspecto, temer a Deus. Então, esse temor, ele não lança, você não pode desassociar esse temor com amor. Não é que você tem medo, mas você tem uma santa reverência. Você tem um deslumbramento, um encantamento com quem Deus é. Por isso você o ama. Então, temer e amar são verbos usados aqui no mesmo contexto em Deuteronômio, no capítulo 6. E fechando a lição, aqui na parte de quinta-feira, a escuridão dos ingratos mortos vivos. Isaías 8, 16 a 22. O texto diz aqui, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Verso 18, eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor. É claro que aqui essa expressão, ela primeiro se aplica a Isaías e aos seus dois filhos, né? Um resto volverá, e o outro filho, né? Presa, como é que era a expressão que Isaías usou aqui para o outro filho, né? Rapto, despojo, presa segura, né? Tudo mais. Então, esses nomes dos filhos eram sinais para Israel. Isaías 8, 19, é um verso que eu queria parar um pouquinho com vocês. Isaías 8, 19 diz, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiurei e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus a favor dos vivos, se consultarão os mortos? Então veja aqui, por que veio essa advertência por parte do profeta? Porque quando Acaz começou a sacrificar aos deuses de Damasco e começou a erigir vários altares por toda Jerusalém,
eles começaram a buscar por esses falsos deuses. E como parte desses rituais de adoração, estava o contato com os mortos. Por isso vem a advertência de Deus. A favor dos vivos se consultarão os mortos. A palavra de Deus condena claramente a necromancia, né? A tentativa de se comunicar com os necros, com quem está morto. A Bíblia condena isso. E este é um engano dos dias atuais, porque o espiritismo moderno, como ele se apresenta, e como a lição colocou, que já ganhou terreno em muitas nações, em muitos parlamentos, em muitas igrejas, é um perigo que ameaça-nos hoje. E o espiritismo moderno está crescendo cada vez mais com essa falsa ilusão de que você pode se comunicar com quem já morreu. E através desses atos de comunicação, essas pessoas estão entrando em contato com os próprios demônios. E as orientações que chegam, é claro que são orientações que virão de uma forma ou de outra para desviar as pessoas da verdade. É esse um engano diabólico dos dias atuais. E Isaías faz uma advertência que também serve para mim e para você. E então termina Isaías dizendo: passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. A Acás foi dito que um dia ele seria amaldiçoado. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Isaías 8, verso 21, 22. Isaías foi dito que as nações iriam amaldiçoá-lo, se enfureceriam contra ele. Isso aconteceu porque Acás finalmente foi rejeitado. Quando você vai para o livro de 2 Crônicas, capítulo 28 e 27, lá fala da morte de Acás. E sabe qual foi o resultado final? Olha o que diz a Bíblia: descansou Acás com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. Entendeu aqui? Não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. Por que não? Porque esse rei fez tremendamente mal para o povo. Quando você caminha perto de Deus, você é uma bênção. Você é um cheiro de vida para a vida. Mas quando você caminha longe do Senhor, você é um cheiro de morte para a morte. É isso que a lição ensina para mim e para você. Por isso, meus amigos, nós não precisamos temer nada se nós servimos ao Senhor, se nós confiamos no Senhor. Por isso, não peguemos o caminho difícil, não façamos como Acás, escolher o caminho difícil, buscar se apoiar no homem, confiar no homem e esquecer-se de Deus. Mas que eu e você possamos confiar no Senhor, para que o nosso nome não seja esquecido, ou para que o nosso nome não seja um nome entre aqueles que foram mau exemplo. E finalmente, até a sepultura com os reis, Acás perdeu. Por quê? Porque ele não foi mais amado nem respeitado pelo povo, por causa de suas decisões. Que os nossos nomes sejam lembrados como pessoas que amam e temem ao Senhor. E que eu e você possamos confiar no Senhor e escolher o caminho que Ele tem colocado para mim e para você, que é o caminho do bem. Que Deus abençoe todos vocês. Quinta-feira que vem a gente volta para uma rápida recapitulação. Não foi tão rápida, né? Mais de 30 minutos. Para essa recapitulação da lição, todas as quintas às 8 da noite. Deus abençoe você. Se você não se inscreveu ainda aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, tá bem? Ativa aí também o sininho para você receber as novidades. São 3 ou 4 todas as semanas. E se você gostar do meu canal, indica também para os seus amigos. Um abraço carinhoso. Que Deus te abençoe.